Oi, eu sou a Gabi Xavier e finalmente, depois de tanta polêmica, discussão, expectativa positiva ou muito negativa, chegou na Netflix Cavaleiros do Zodíaco, a nova versão, produzida pela Toei em parceria com o estúdio americano, com 6 episódios, uma nova visão, um novo design, apesar da história ainda ser baseada no mangá. E aí, valeu a pena? Essa história, essa nova produção é para você, fã nostálgico, já que aqui no Brasil nós temos muitos fãs e nostálgicos que acompanharam a história desde a primeira adaptação há muitos anos atrás, quando chegou no Brasil, que compram os mangás, que amam tudo de Cavaleiros. É para você? E se não for, mesmo assim você consegue, é possível que você goste? Vou falar sobre todas as minhas impressões, quero também que você deixe aqui embaixo o que você achou, tá achando, quais são as suas expectativas. Como sempre, é um assunto polêmico e eu peço que vocês tenham cuidado, uma tentativa de não brigar uns com os outros, porque como eu sempre falo aqui, recepção, apesar de qualquer detalhe objetivo, é muito abstrata e particular. Você pode amar e o outro não, e cada um vai ter a sua razão para isso, mas deixa a opinião aqui, deixa o like, se inscreve para não perder nenhum dos próximos vídeos. São 6 episódios, é muito fácil e rápido de assistir, exceto se você não conseguir quebrar o estranhamento inicial. E isso eu falo para quem de fato conhece a história original, porque vai chegar cheio de bagagem, de expectativa, e quando você chega carregado de esperanças e de motivações para gostar ou não, é muito mais fácil que você se decepcione. A primeira dica que eu dou é: tenta ir o mais esvaziado possível de qualquer expectativa ou impressão anterior. Não espere que a história seja exatamente como no mangá. E eu não digo em questão de narrativa, porque muitas cenas estão lá iguais, apesar de bem mais aceleradas, sem muita profundidade, mas a cronologia é seguida ali basicamente com inclusões, inserções importantes, com localizações mais regionais, mais ocidentais, mais tipicamente americanas, mas não é nem sobre isso que eu falo. Eu digo realmente que você precisa encarar que essa é uma nova obra produzida assim para um novo público. Isso é algo que a gente precisa aceitar. Aliás, a gente precisa aceitar que o nosso consumo de Cavaleiros, por exemplo, foi muito diferente e superior em quantidade do que aconteceu nos Estados Unidos. Muitos já sabem, mas para quem não sabe, nos Estados Unidos, Cavaleiros do Zodíaco não tem a fama que tem aqui, que tem na França, que tem na América Latina. Por que isso aconteceu? Porque na época que Cavaleiros foi produzido e distribuído no mundo, a gente ainda tinha uma importância muito grande de distribuição em TV aberta, com dublagem, para que chegasse no público geral com uma localização regional, quer dizer, a dublagem, na hora certa. Porque rapidamente aquele gráfico, aquela narrativa ficaria ultrapassada e aqui no Brasil chegou no momento certo, fez sucesso e faz até hoje, muito por causa do aspecto nostalgia. É difícil que uma pessoa mais jovem pegue Cavaleiros para assistir sem nenhuma influência externa de alguém mais velho e realmente curta, porque rola um estranhamento ali de gerações. A mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos nesse sentido. Por quê? Porque lá não chegou na mesma época que aqui. Quando chegou lá, já tinha passado essa época de aproveitamento. E aí já existia um conflito de geração que não queria mais assistir aquele desenho, aquela animação. Por isso, Cavaleiros hoje está tendo uma recepção lá quase nova. Essa, para muitas pessoas, vai ser a primeira animação, o primeiro contato com a história. Portanto, eles não terão o aspecto nostalgia que a gente tem. E já foi dito e tá claro, não só nos trailers, mas no anime como um todo, que a linguagem é para o público jovem, crianças, adolescentes. De novo, nada impede que você mais velho possa gostar, você pode. Mas é preciso entender, e eu sempre falo isso e as pessoas às vezes não entendem, que quando você produz algo e você quer que aquilo dê certo, você precisa pensar em um público-alvo. Tá começando a ficar repetitivo, mas é sério. Isso é a base do que você estuda na faculdade, para cinema, para TV, imagino que para criação de produtos em geral. Você precisa ter um foco, porque pensando nesse foco, você vai moldar a sua história. Se você tentar atingir muitas coisas ao mesmo tempo, você pode acabar não atingindo nada. E apesar de ter um aspecto nostalgia muito forte, sim, eu acredito que eles focaram bastante no público infantil. Isso se reflete bastante também nos gráficos, porque a gente tem então ali computação digital, muito 3D, não só nos cenários, mas nos personagens, e eu particularmente vou dizer que eu não gosto tanto. Eu sei que gerou uma tendência e uma aceitação maior das pessoas jovens, aliás, unir o útil ao agradável, porque é mais barato e a recepção
dos jovens tem sido positiva com esse tipo de design, mas eu preferia o 2D, mas ok, é algo que eu consegui quebrar ali o estranhamento logo no primeiro e segundo episódio, então não foi algo que me causou uma sensação ruim ao longo dos 6. Eu acho que se você não conseguir quebrar isso a princípio, você vai sentir o incômodo na experiência toda, mesmo que apenas 6 episódios, isso é importante. Pra mim, deu pra passar, não foi sofrível, eu achava que seria muito pior a animação em si do que foi, por causa dos trailers. Eu acredito até que tiveram movimentos mais fluidos do que eu esperava. Sendo um pouquinho justa também, na verdade eu me surpreendi bastante com o design 3D, porque eu achei que ele seria mais plástico, em diversos momentos tem detalhe, tem textura, e para ser mais justa, certos planos ficaram até bem bonitos em relação a brilho, cores, então não foi de fato algo sofrível de ver como eu imaginei que seria. Causa estranhamento, não é o tipo de arte que eu prefiro, mas também não foi terrível. Tivemos alguns artifícios em momentos de luta básicos, clássicos, de colocar uma tela cheia de riscos atrás para que não mostre tantos movimentos assim, cenário, para ser mais fácil, mais prático, mais barato, mas não foi um recurso usado à exaustão. Tinha uma mínima ali técnica, tinha uma coreografia e é muito mais simples. Sim, outro detalhe de que é para o público mais jovem, não tem sangue, armadura quebrando, sofrimento, jorrando sangue do Seiya no chão, não tem. É bem mais leve. E qual o problema disso? Vai ficar menos profundo? Vai ficar menos impactante, menos dramático? Sim, para o público mais velho. Para criança, eu acredito que não fará falta. Muitas vezes, quando eu vou pegar um desenho, um filme, uma animação que eu assisti quando muito jovem, hoje, eu me surpreendo ao reparar que entra uma flecha em alguém e não sai uma gota de sangue. Quando criança, eu nem reparava. Então eu acho que essa é uma demanda, uma diferença que realmente acontece, mais de novo, muito se você tiver embasamento na sua experiência nostálgica ou porque como adulto você espera que tenha mais veracidade. Mas de novo, não é pra gente. Isso não muda que você possa ter uma opinião negativa sobre o que foi feito, mas sempre entenda que a realidade do geral não vai ser a realidade aqui do Brasil. Olha uma experiência interessante. Na dublagem original, que é em inglês, a Netflix não tem a versão em japonês, existe mudanças nos nomes dos cavaleiros, inclusive. Como a gente já sabe, Shun virou Shaun, uma menina. A gente teve mudança também no nome do Ikki, que virou Niro. A Saori virou Siena. O Ryoga virou Magnus. Shiryu virou Long. E por que essas mudanças? Provavelmente porque lá eles não tinham medo de gerar estranhamento nostálgico, porque não tem uma bagagem tão grande no público de lá. Portanto, situar os personagens com nomes mais locais, mais comuns, mais fáceis de assimilar, de entender, de gravar e de querer reproduzir, assim poderia ser uma estratégia mais útil e eficaz. Mas na dublagem brasileira, o interessante é que além deles trazerem muitos dos dubladores originais, a gente manteve os nomes todos, inclusive Shun, que virou uma personagem feminina, que eu inclusive acho que até foi muito bem incorporada. Eu já comentei aqui no canal porque eu acho que mudar o Shun para uma menina talvez não tenha sido a melhor escolha por vários fatores, mas isso tá em outro vídeo que eu provavelmente vou esquecer de deixar aqui em cima. Mas de qualquer maneira, sem esse passado do que foi e da mudança, a personagem não tá forçada, ela tá muito bem incluída. O passado dela, a dinâmica dela com o Ikki é a mesma praticamente, funciona, ela tá inserida de uma forma fluida, não me incomodou, mas olha que interessante, ela continua sendo Shun na versão brasileira. Ikki é o Ikki, Ryoga é Ryoga, Shiryu é Shiryu. E por que isso? Provavelmente porque aqui a gente tem muito fã de cavaleiros. Por mais que a produção não tenha sido feita para vocês, aqui a estratégia é tentar trazer a nostalgia e criar o menos número possível de estranhamento. Então não tem nenhum benefício em mudar para os nomes que os americanos escolheram, mas pode ter benefícios em manter os nomes originais sem prejuízos também à experiência de um público novo. Beleza, é uma estratégia que aqui funciona, mas perceba que são recepções diferentes, experiências diferentes. Isso sempre tem que ser considerado na hora da gente analisar qualquer escolha, mudança. E como eu disse, a história realmente, apesar de se basear no mangá, ela faz inclusões de personagens, de histórias, mudanças. A gente abre com o que seria o passado do Seiya e ele tá
tá situado numa realidade de um jovem americano, sim, inclusive em roupas, em cenários, em diálogos, dinâmica. A gente tem muitas inclusões de tecnologia, por isso que tem um helicóptero e diversas situações com objetos muito eletrônicos. A história tá bem mais atual nesse sentido, mas a mitologia, a história principal, a questão dos cavaleiros, deuses e tudo ainda continua lá, bem mais acelerada. A história realmente corta pontas que precisavam ser cortadas, que eram ali sobras, mas também acelera, dinamiza e por isso também tira muito impacto de algumas outras cenas em relação à história original. Muitas pessoas eu vi na internet já reclamando das lutas. Porque, por exemplo, a luta entre Seiya e Shiryu realmente é bem menos impactante. Mas é bem menos impactante, de novo, se você considerar que a gente tem muito menos ali situação explícita de sangue, de sofrimento, de dor. Ela é mais rápida e, portanto, menos visceral também, tem menos idas e vindas, ela é bem mais direta no que vai acontecer, não tem tantas reviravoltas. Eu não tenho como dizer de qualquer forma se a recepção do público, mesmo jovem, será acertada, dará certo. Mas eu acredito que, num geral, funciona certamente muito mais com eles do que conosco. Mesmo assim, para mim não foi algo sofrível de assistir. Eu, como eu disse, estranhei muito a animação até um certo momento, depois passou, consegui incorporar e esquecer e não ficar pensando e reclamando disso mentalmente o tempo todo. Também acabei deixando passar essas questões de ser menos aprofundado, entendendo o tipo de linguagem que eles queriam trazer, deixando a história muito mais leve, muito mais rápida. Eu acredito que as explicações mínimas estavam lá. Para um público que desconhece toda a história, eu acredito que os pontos fundamentais estão presentes para que a pessoa entenda. Não precisa assistir várias vezes ou pegar vídeo de referências, explicações e explicando o final. Não, eu acho que tá bem claro e da forma que precisa ser, da profundidade que precisa ser para um público mais infantil. Tem momentos de piada, por exemplo, uma piada com um bueiro de segurança que é usada em um certo episódio, sim, a exaustão muitas vezes, mas que possivelmente também é pensando em um tipo de recepção diferente da minha. Na primeira vez que aconteceu a piada eu achei ok, depois de um certo momento eu já não aguentava mais e deixei pra lá. E eu sinto que no geral a produção é uma aposta. É a vontade de trazer essa obra de novo depois de várias tentativas que não deram certo. Muitas pessoas gostaram apenas de Lost Canvas e o resto é totalmente descartável, mas talvez nem essa linguagem dê certo. Eles querem expandir para um público maior. Essa foi uma nova tentativa, trazendo uma nova linguagem, uma adaptação que ainda mantém elementos fiéis, mas incorpora regionalizações, que traz um design que é mais barato e funciona em geral com um grande público, especialmente ali mais jovem. Pode ser que funcione. Eu gosto da trilha. Eu acho que em 6 episódios eles conseguiram trazer ali acontecimentos importantes, como eu disse, bem explicados ou minimamente explicados, com certos movimentos de ações que funcionam para quem não é um público extremamente exigente. Eu não acho que o público desse anime tem que ser extremamente exigente, e termina com uma ponta, um gancho, que para quem não sabe o que aconteceu, especialmente não conhece a história, é muito bom. Porque aí? O que acontecerá com os Cavaleiros de Bronze? Sobreviveram? Não sobreviveram? O que acontecerá a partir daí? Existe uma imensidão para continuar. Sendo 6 episódios, fica claro que isso foi uma aposta, uma primeira tentativa que eu não torço para que dê errado. Porque se eu não tiver vontade de continuar assistindo, que tenha mais pessoas, que tenha um público que goste, que abrace, porque no fim das contas, no mínimo, a gente vai ter aí mais produtos licenciados, mais coisas para comprar. Não tem problema para mim que exista um anime que não seja para o meu consumo, porque quanto mais a gente tem essas produções, veja bem, a Toei tá participando, então a gente tem lucro também para esses estúdios e retroativamente a gente pode acabar tendo lucro para outras produções que nos interessem. Eu sou, desculpa, gente, muito pragmática muitas vezes para analisar as coisas. Apesar de todas as expectativas negativas, para mim não foi um desastre que eu cheguei a achar que poderia ser. Mesmo na questão da mudança do Shun, eu acho que ficou bem orgânico no final das contas, faria outra escolha, mudaria outro personagem, mas tudo bem. Na dublagem em português tiveram de novo, como está sendo costume, inclusão de várias gírias, referências, inclusive lhe falta ódio, tem referência ali até a Itachi de Naruto. Então tudo bem, gente.
existe uma localização ou outra, um easter egg ou outro, uma coisa ou outra que vai nos agradar e pode agradar o fã nostálgico. Mas, de novo, fã nostálgico, no máximo, você vai ter que continuar consumindo o que já foi lançado, reler o mangá, continuar indo em eventos e ver a exposição dos bonecos, porque talvez isso não seja apropriado para você. Isso não é um desmerecimento, isso não é um problema. Precisa existir também produção para outro tipo de público. Talvez não seja pra gente, mas dá uma chance, assiste. Com certeza não vai roubar o lugar do que você já ama. Mas será que não vai ser uma experiência nova? Assistir o Seiya com como é que chama aquilo, gente? Aquele chapéu mexicano, que eu esqueci o nome? Valorizar e rever vários dubladores, tentar ver outra visão, de repente encontrar um priminho seu, novinho, que tá gostando da mesma história que você, e de repente isso ser gatilho para muitas pessoas conhecerem também o mangá, irem atrás da obra original, isso não seria positivo? Então vamos pensar por aí, vamos torcer por aí. No fim, no geral, eu acho que é uma história que tem problemas, mas apesar disso, eu acho que não foi, como eu disse, o desastre que poderia ser. Pode ser que funcione para um público específico. Lembrando, se você não assistiu ainda, não espere que seja a mesma experiência ou próxima do que você já conhece anteriormente. Não tem sangue, não tem armadura quebrando, não tem tanta dramaticidade, é mais rápida, tem inclusões, regionalizações, mudanças, apesar do cerne da questão ainda está presente. Mas me conta o que você achou. Se você reparou em algum detalhe que eu não comentei aqui, deixa aqui embaixo. De novo, tentem se respeitar. Eu acho que é completamente normal que você não goste ou que você até se surpreenda com essa obra ou fique no meio termo, não importa. O importante é você deixar a sua opinião e a gente conseguir discutir de forma saudável sobre isso. Beleza? Joinha, se inscreve e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!